Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Vinícius Oliveira, professor, psicólogo e orientador profissional. Trabalho na área de orientação profissional desde quando me formei. Trabalho também com aconselhamento e hoje era para eu estar aí presente com vocês, né? E infelizmente por condições objetivas, condições materiais, eu não pude comparecer. Mas eu gostaria de participar desse momento da vida de vocês por meio desse vídeo. Então, eu tenho algumas reflexões, algumas coisas para trazer para vocês refletirem a respeito da escolha profissional, do que é escolher uma profissão, de como escolher e principalmente quais são os pontos importantes que nós precisamos levar em conta na hora de fazer de fato essa escolha. Lembrando que a escolha de uma profissão é uma escolha um pouco mais complexa do que as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Então tem que ser uma reflexão um pouco mais aprofundada. Sabemos que para escolher uma profissão nós não podemos fazer de qualquer jeito. Então, duas coisas eu gostaria que vocês parassem para refletir agora, nesse momento, e que levasse essa reflexão para casa, levasse essa reflexão para o dia a dia de vocês, até o dia de ter que fazer de fato uma escolha profissional. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento. O que significa autoconhecimento? Autoconhecimento é conhecer-se, saber dos seus gostos, dos seus interesses, daquilo que você faz e gosta no seu dia a dia, daquilo que você faz no seu dia a dia, mas não gosta, daquilo que você não faz, mas gostaria de poder fazer, e das coisas que você também não faz, mas também não gosta. O autoconhecimento parte de saber das coisas do seu dia a dia que você faz e se interessa por elas. Por exemplo, as pessoas têm que cuidar da casa, têm que lavar a louça, têm que cuidar do quintal, têm que cuidar dos animais. Dessas coisas, algumas elas gostam, outras elas fazem porque têm que fazer. Então, pense aí no seu dia a dia, coisas que você faz e você gosta de fazer. Depois pare para pensar nas coisas que você faz, mas por obrigação. Coisas que você faz, mas não gosta muito de fazer. Por exemplo, muitas pessoas não gostam de ter que lavar louça, de arrumar a cama, não gostam de ter que varrer o quintal, de varrer a casa, mas tem que fazer. São obrigações do dia a dia que a gente acaba tendo que fazer. Depois tem as outras coisas que a gente gostaria de fazer, mas não tem condições, ou por condições materiais, ou por condições financeiras, ou porque não estão ao nosso alcance no momento, que a gente só não consegue fazer naquele momento. Então, às vezes as pessoas gostam de viajar, gostam de ver séries, gostam de jogar, mas não tem tempo para fazer essas coisas. Então, pensem aí no seu dia a dia essas três coisas. Primeiro, que você faz e gosta, que você faz e não gosta, que gostaria de deixar de fazer, e que você não faz, mas gostaria de poder fazer. Será que algumas dessas coisas dá para correlacionar com uma profissão, com a escolha de uma profissão? Uma ocupação, uma profissão, ela carrega algumas atividades das quais a gente vai fazer com prazer, vai fazer gostando de fazer, e outras que a gente vai fazer por obrigação, por necessidade do cargo, por necessidade da própria ocupação, da própria profissão. Então, refletir sobre essas coisas que você gosta, que você faz e que você não gosta, mas que você também faz, é importante para você se conscientizar ou se sensibilizar de que na vida adulta, na vida profissional, existem muitas dessas coisas que a gente faz por prazer e outras simplesmente por necessidades e obrigações da própria profissão. Então, um exemplo próprio eu gosto muito, eu sou professor, eu gosto muito de dar aula, gosto muito da sala de aula, gosto muito de lidar com os alunos, gosto muito de ler, gosto muito de escrever, gosto muito de orientar projetos, mas eu não gosto das questões burocráticas que envolvem tudo isso. Por exemplo, às vezes ter que corrigir prova, atribuir nota, colocar no sistema, imprimir documento, assinar documento, coisas que eu, se pudesse deixar de fazer, eu deixaria, mas nem por isso eu largo a profissão de professor. Nem por isso eu largo a profissão de psicólogo, porque por ter que fazer relatórios, por ter que estudar caso a caso. Então,
no dia a dia da nossa vida profissional existirão coisas que a gente faz por prazer, como no meu caso dar aula, orientar projetos, conviver com alunos e professores, ler, estudar coisas novas, e coisas que a gente vai fazer porque tem que fazer, e com o tempo a gente acaba até aprendendo a gostar de algumas dessas coisas. Então, esse é o primeiro ponto, saber o que você gosta, o que você faz e o que você gostaria de fazer, mas ainda não faz, no seu dia a dia, na sua vida e em tudo que você tem no momento de vida atual, tá certo? O segundo ponto é pesquisar profissões ou pesquisar coisas da profissão que você se interessa, que combinem um pouquinho com os seus interesses. E o que é se interessar por alguma coisa? Se interessar por alguma coisa é você preferir uma coisa em detrimento de outra. Ou seja, eu prefiro a cor verde do que a cor amarela. Eu gosto mais, eu me interesso mais por música X do que por música Y. Eu me interesso mais por estar com pessoas do que com papéis. Eu prefiro estar num ambiente em que as pessoas falem mais, conversem mais, se expressem mais, do que num ambiente mais fechado, num ambiente com menos conversa, com menos diálogo. Então, pense aí desses ambientes, dessas possibilidades, o que te interessa. Suponhamos que você está interessada aí na profissão de administrador, ou na profissão de psicólogo, ou na profissão de contador, de médico, de engenheiro, de advogado, de cozinheiro, de músico, o que for. Pensa nessa profissão, coisas que te interessam. Pensa nessa profissão, coisas que te causam preferência. Será que você prefere fazer uma coisa daquela profissão ou daquela outra profissão? Ou prefere fazer uma coisa diferente do que aquela profissão propõe? Precisamos saber que existem condicionamentos sociais, condicionamentos externos a nós, e que da profissão que nós vamos escolher, tem coisas que nós vamos ter que fazer necessariamente sem gostar. Mas o que é central na hora de escolher? Conhecer o que a profissão faz, o que a profissão é, como é que você se desenvolve como profissional daquela área, para entender se você prefere, tem preferência, se interessa por aquelas coisas que já são dadas na profissão. Então, existem coisas na atuação do psicólogo, existem coisas na atuação do médico, na atuação do farmacêutico, na atuação do biomédico, que já estão postas lá e que precisam ser feitas. E eu e você, enquanto escolhemos uma profissão, precisamos olhar essas atividades e pensar, usar a imaginação. Um processo psicológico importantíssimo nesse processo de escolha profissional é a imaginação. Fecha o olho, para olhar para o seu futuro. Olhando para o seu futuro, você atuando em determinada área, é possível que você relacione esse seu interesse, essa sua imaginação, com uma realidade profissional. E aí, olha só, depois que você parou para pensar nas coisas que você faz no seu dia a dia, parou para pesquisar as informações sobre as profissões, daqui a pouco eu vou falar quais as informações são necessárias e importantes, você precisa fazer um processo de reflexão e de imaginação, de pensar mesmo a partir dos conceitos que você adquiriu da profissão, se você gostaria de executar aquela atividade por 5, 10, 15, às vezes 30 anos da sua vida. Imagina eu, professor, psicólogo, orientador profissional, se eu não gostasse ou se eu perdesse o interesse por pessoas com conflitos, por pessoas com algumas dificuldades em escolher profissão, dificuldades em se manter nos seus empregos, nos seus trabalhos, ou outras dificuldades que me procuram. Se eu perder esse interesse que é central, se eu perder o interesse pela escuta do outro, se eu perder esse interesse, acaba o interesse pela profissão como um todo. Existem coisas centrais em cada profissão e aí só por meio de uma pesquisa mesmo, só por meio de uma busca aprofundada é que nós vamos descobrir. E por meio da imaginação, nós vamos descobrir se a gente gostaria ou não de executar aquela atividade. Olha só, eu
eu não tenho interesse, por exemplo, por atividades muito burocráticas. Não tenho interesse de trabalhar com papel, por exemplo, com planilhas. Não tenho interesse em trabalhar com vendas, eu não sou bom nisso. Então, se eu fechar o olho e tentar me imaginar vendendo alguma coisa, fazendo planilha, fazendo tabela, relatório que seja com números, por exemplo, só de imaginar eu já sei que eu não vou gostar. Então é isso que você precisa fazer. Será que você consegue se imaginar fazendo a atividade central ou as atividades centrais da profissão que você vai escolher? E outra coisa, nós precisamos especificar um pouquinho mais das áreas que nós queremos. Dentro da psicologia, por exemplo, que eu tenho mais clareza para falar para vocês, dentro da psicologia existem 12 áreas de atuação reconhecidas pelo Conselho de Psicologia. Dessas 11 áreas ou 12, o que eu gostaria, em qual delas eu gostaria de estar por mais tempo, ou qual delas tem mais coisas que me interessam e que eu iria com um pouco mais de prazer para esse campo. Então, para olhar para a profissão que você está pensando em escolher e pare para olhar e veja o que tem lá, e aí é por meio de uma busca. Nós temos alguns sites muito bons que eu vou citar daqui a pouco, por meio de buscas, que a gente vai tentar correlacionar essa atividade da profissão com esse interesse que a gente tem. E esse interesse que a gente tem, nós só vamos conseguir delimitá-lo a partir de um processo de autoconhecimento e da busca de informações. E quais informações eu devo buscar? Quais informações você tem que buscar na hora de definir ou de pensar, pelo menos, a escolha de uma profissão? Primeiro, sobre a grade curricular. Quais são as matérias, quais são as disciplinas que eu vou estudar durante essa formação? Quando é uma formação, uma profissão que tem curso, que tem formação universitária, por exemplo. O que é que eu vou estudar? Quanto tempo? E quais são as matérias centrais desse curso que eu vou fazer? Então, lá na administração, nas ciências contábeis, na farmácia, na biomedicina, na própria medicina, na medicina veterinária, na psicologia, na filosofia, na pedagogia. Quais são as áreas que têm mais predominância? Eu vou conseguir descobrir isso na grade curricular, entrando no site da faculdade que você quer, da instituição que você quer, indo lá na graduações ou cursos, procurando o que estuda, qual é a grade curricular ou a matriz curricular, as matérias que eu vou estudar lá. Dessas matérias, eu pelo menos gosto um pouquinho da maioria delas, tenho um interesse pelo menos pelo nome da matéria. Então, primeira coisa, descobrir as matérias, as disciplinas que vão ser estudadas durante o curso. Depois, pesquisar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Então, olha, como é que está o mercado de trabalho para a psicologia, para a medicina, para o direito, na cidade onde eu pretendo viver por um bom tempo da minha vida. Pelo menos ali no estado onde eu vivo, se não consigo saber no país como é que está, pelo menos aqui, no ambiente onde eu estou, aqui no local onde eu estou, como é que é o mercado de trabalho dessa profissão? É bom? É ruim? Dá para sobreviver ou não? Depois, o salário. Quanto ganha? Porque muitas pessoas entram na profissão, faz um curso de graduação de 3, 4, 5 anos, até 6 anos. E aí descobre no final do curso que o curso não dá o retorno financeiro que era esperado. Então veja isso antes e saber que no mercado, na sociedade atual, nós vamos conseguir melhorias nos nossos ganhos, na nossa vida financeira, com o passar do tempo de atuação. Então, às vezes a gente vai sair ganhando um pouco menos e com o tempo a gente alcança melhores salários. Tem profissões que vão dar mais possibilidades logo de início, tem profissões que é um processo um pouco mais longo. Depois, pesquisar o perfil dessa profissão. O que é o perfil dessa profissão? O que é que tem nela? O que é que tem nela que eu vou gostar de fazer? O que é que o profissional precisa gostar de fazer para ir para essa profissão? Então eu preciso gostar de pessoas para estar na psicologia, gostar de ouvir as pessoas para estar na psicologia,
gostar de ver pessoas melhorando os seus aspectos emocionais a partir de um atendimento, de uma escuta, de uma conversa. Veja isso com as outras profissões também. Qual é o perfil necessário para aquelas pessoas que estão lá? É claro que não é um perfil fechado. Nós não devemos pensar que só pessoas de determinado perfil podem atuar naquela área. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é que predominantemente algumas coisas daquela profissão eu preciso ter em mim de interesse e de gosto meu, para que eu não vá para ela e me sinta mal, me sinta cansado de ter que ir trabalhar. Outra coisa que nós precisamos entender da profissão é o tempo de duração do processo formativo. Então, quanto tempo leva para eu me formar como um profissional de um nível elevado na profissão que eu escolhi? Quanto tempo dura a faculdade que eu quero fazer, o curso técnico que eu quero fazer, a profissão que eu quero ingressar? E as profissões que não necessitam de curso superior? Como é que eu faço para me formar nessa profissão? Hoje nós temos na internet alguns sites de busca muito interessante. Tem um site chamado Guia da Carreira, lá tem muitas coisas. Também o Guia do Estudante, fora isso, os sites das próprias universidades. Pesquisar na universidade que você quer, além de tudo, da grade curricular, o que ela coloca lá como perfil do profissional, área de trabalho, mercado de trabalho, porque é interessante saber qual é o profissional que essa instituição, que esse curso vai pretender formar, para ver se você vai gostar disso. Tá joia? Então, olha, autoconhecimento e formação profissional. Das escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, que são um pouco mais simples, nós precisamos perceber em nós mesmos. Pare para pensar agora como é que você faz escolhas. Escolha de uma roupa, escolha de um lugar para ir jantar, na casa de um amigo, escolha da casa de um amigo para ir, de um amigo para chamar para sair. Como é que você faz essas escolhas? Suas escolhas geralmente são difíceis, são fáceis para você decidir. Como é que você se sente quando você tem que tomar uma decisão? Na hora de escolher uma profissão, isso vai ser um pouco mais pesado, um pouco mais forte, porque a gente tem ainda uma ideia de que as profissões devem ser profissões para a vida toda. E nem sempre a profissão tem que ser para a vida toda. Nós precisamos, sim, tentar escolher uma profissão que seja para a vida toda. Mas nós vivemos num mundo que é processual. Às vezes o processo de entrada no mercado que a gente escolheu já desanima. E aí a gente parte para uma outra opção. É bom e é ruim. Antigamente nós não tínhamos possibilidade de escolha, hoje nós temos muitas possibilidades de escolha. As possibilidades de escolha são mediadas, são condicionadas pelo nosso contexto social. Também saber que às vezes a escolha que nós queremos naquele momento é uma escolha um pouco mais difícil, um pouco mais complicada de se fazer. Uma pessoa que escolhe estudar uma profissão só pelo dinheiro, por exemplo, pode ser que ela encontre um pouco mais de dificuldade na atuação. Uma pessoa que escolhe uma profissão só pela questão do gosto, do interesse, da satisfação, pode ser que não encontre nessa profissão uma satisfação financeira, encontre só a satisfação pessoal. Então tem que colocar na balança e encontrar um equilíbrio de satisfação pessoal e satisfação financeira, de vida financeira e de vida pessoal. O que eu gosto, o que eu quero e o que essa profissão pode me oferecer. O que ela me oferece me satisfaz ou não? Então, às vezes a gente abandonar uma profissão que a gente pensou desde criança, desde adolescente é difícil. Mas quando a gente vai para a realidade, que é por meio da pesquisa, por meio da imaginação e por meio das conversas com profissionais da área, quando a gente consegue, quando a gente vai é que a gente percebe, olha, eu acho que não é para mim. Então, é claro que é uma reflexão de 20 minutinhos aqui, muito inicial, que a gente pode aprofundar num segundo momento, num encontro pessoal, que a gente pode marcar num dia que dê materialmente, objetivamente, para eu estar presente com vocês, tá bom? Escolher não é fácil,
escolher é um processo longo e que se inicia, escolher uma profissão, né? Que se inicia desde muito cedo e que mesmo a gente achando, tendo certeza daquilo que a gente quer, às vezes a gente ainda pode errar. Lembre-se, você não nasceu vocacionado para uma coisa só. Você nasceu com aptidões, a chamada vocação, para todas as profissões que você quiser, desde que você tenha condições objetivas, materiais, de aprender e de se desenvolver na área que você escolher, tá bom? Contem comigo, contem com a psicologia, nós estamos aqui à disposição e precisando de alguma coisa, estamos aí para conversa, tá bom? Muito obrigado, deixo um abraço e um beijo para todos vocês, agradeço a Francila, psicóloga, que me convidou, muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.